Olá pessoal, hoje abordaremos o tema calendário de vacinação da pessoa idosa. Eu me chamo Fernanda Martins e hoje darei início às nossas apresentações. Comigo vocês irão aprender o porquê o calendário existe, porque ele é importante também. Então, com essa imagem aqui, eu vou levar vocês a uma reflexão agora. Então vamos pensar, gente. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Porque se trata de um processo natural, um processo que vai vir para todos, basta que que estejamos vivos. Ou seja, é a nível celular isso. Então, também a velhice, além de nos trazer as características físicas, né, de que estamos envelhecendo, também vamos ter aí uma alteração nas nossas células, nos nossos órgãos, bem como nos nossos sistemas. Então, isso significa, gente, que o nosso sistema sim também vão mostrar sinais de que estamos envelhecendo. Então, eu quero que vocês prestem atenção agora nessa foto aqui. A gente tem aí a representação da imunidade de uma pessoa que envelheceu saudavelmente e também temos a representação de uma pessoa que envelheceu no modo patológico. Então a gente percebe que nos dois casos, mesmo a pessoa tendo uma vida saudável, vai sim haver esse declínio, vai sim haver essa depressão quando alcançamos o estágio da terceira idade. Então, gente, é normal, vai vir para todos. Isso é o que a gente costuma chamar de imunossenescência, que é o envelhecimento do nosso sistema imune. Então, vai haver esse declínio. Então, a partir de disso que eu falei até agora, a gente já chega a uma resposta do porquê é importante a vacinação. Porque, gente, a vacinação, ela vai tapar esse buraco aí que é causado por nosso envelhecimento na nossa imunidade. Então, a gente já tem a resposta. Mas e o calendário, Fernanda? Onde é que ele entra aí? Que ferramenta é essa? Bom, gente, o calendário, ele seria nada mais, nada menos que uma ferramenta que vai organizar isso, vai pegar as vacinas e vai impô-las de modo estratégico. Ou seja, temos aí um bem muito precioso, né? Uma descoberta enorme para o ser humano. A gente vai ter essas vacinas, mas elas não vão ser aplicadas de forma espontânea. Vamos ter aí uma agenda, vamos ter um modo estratégico para que elas sejam aplicadas, gente, estratégia. Então, eu vou levar vocês agora a uma viagem no tempo. Vamos para 1973. Em 1973, temos a criação da PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Bom, esse programa ele veio com o intuito de erradicar as patologias, né, daquele tempo, daquele momento. E temos aí um exemplo que é a poliomielite. A PNI, ela se viu em um dilema, né? E as pessoas idosas? Gente, as pessoas idosas, a gente tem que pensar, principalmente naquela época, né? Não hoje em dia, mas naquela época principalmente, eram pessoas que não tinham tomado vacinas antes, sabe? Quando era jovem. Então, são pessoas que realmente, assim, necessitavam da vacinação. Então, elas começaram a entrar nesse dilema aí. E aí, pessoal? E a pessoa idosa? Então, foi só em 1999 que temos a primeira campanha de vacinação para a terceira idade. Então, eles vinham aí em busca de vacinar essas pessoas contra tétano, contra coqueluche, contra gripe também, visando isso que eu acabei de falar para vocês, que as pessoas eles não tinham tomado vacina antes, então era um pessoal bastante frágil, né, em relação a isso. 5 anos depois, em 2004, que tivemos aí o primeiro calendário da pessoa idosa. Então, o Ministério da Saúde passou a adotar 3 calendários, e um deles era da pessoa adulta e do idoso, né? Passando a ter um olhar mais crítico para a pessoa idosa. Então, pegando essa estratégia que era o calendário, né? E aplicando para as pessoas idosas também.
Então foi uma grande conquista. Por que foi uma grande conquista? Porque no ano posterior, né, no ano após esse, um ano depois, a gente teve aí um recorde de vacinação. O Ministério da Saúde, eles propôs uma meta de 70% de cobertura de vacinação e tivemos aí uma grande meta obtida de 83,9% de cobertura. Então foi uma das maiores coberturas, né? Eles preconizaram 70% e a gente teve aí 83%. Eu falo para vocês, eu pergunto, foi a coincidência? Um ano após a criação do calendário, eu acredito que não foi coincidência, foi sim um resultado, um bom resultado. Então, para toda ação existe uma reação. Então, foi isso que a gente conquistou. Recapitulando o que a gente aprendeu. Bom, a vacinação é importante, porque todos nós, quando chegamos à terceira idade, a gente vai ter sim um declínio normal e natural da nossa imunidade. Assim como todos os nossos sistemas, vamos sim apresentar algumas falhas. Então, a vacinação, ela vai ajudar isso, junto com o calendário, que teve aí que percorrer alguns degraus até chegar no calendário. A gente tem aí a união da vacinação e do calendário, o que traz uma estratégia excelente que temos hoje em comparação aos anos passados. A gente tem aí uma grande evolução. Boa noite, professora Wilma, e boa noite aos demais. Eu me chamo Perla Viana e vou falar como funciona o calendário vacinal do idoso. Antes de começar a falar nisso, eu gostaria de salientar o que viria a ser o calendário vacinal. E nada mais é que um conjunto de vacinas orientadas por um grupo de profissionais especializados nessa área, que decidem as vacinas levando em conta a epidemiologia global e local, além da políticas de saúde de cada região e a disponibilidade de vacinas. O calendário do idoso funciona da seguinte maneira: as pessoas acima de 60 anos de idade têm que ficar atentas às outras vacinas disponibilizadas pelo calendário, pois algumas são oferecidas de forma gratuita pelo SUS e algumas são pagas, pois são oferecidas por clínicas particulares. Anualmente, o Ministério da Saúde, durante a campanha de vacinação, estabelece que o calendário do idoso seja sempre renovado, seja sempre atualizado. Os idosos que não tiverem comprovação da vacinação anterior, eles devem seguir o esquema do calendário vacinal. Aquele idoso que apresentar o documento incompleto, ele deve seguir com o esquema já iniciado. As pessoas que tiverem um esquema vacinal completo, independente da idade em que foram vacinadas, elas não irão receber as doses adicionais. A recomendação da vacinação contra a febre amarela é para todo o Brasil, devendo seguir o esquema de acordo com a faixa etária e situação vacinal. Para pessoas com 60 anos e mais, o Serviço de Saúde deverá avaliar a pertinência da vacinação de acordo com o cenário epidemiológico da doença. A vacina pneumocócica DIT3 está indicada para as pessoas que estão em condições clínicas especiais, acamados, hospitalizados ou institucionalizados, em população indígena a partir de 5 anos para cima. Familiares ou responsáveis de idosos, acamados, que não têm condições de se deslocar, eles devem agendar uma vacinação domiciliar. Olá pessoal, meu nome é Thalita Alves e eu vou falar um pouco sobre o calendário vacinal do idoso. Vou falar a respeito das vacinas, doses e disponibilização. Segundo a OMS, ela determina que idoso é todo indivíduo a partir de 60 anos de idade ou mais. Então, indivíduos a partir dessa idade deve-se ter atenção ao calendário de vacinação. As vacinas recomendadas no calendário de vacinação, ela é determinada pela Sociedade Brasileira de Imunização em conjunto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. São um total de 8 vacinas no calendário do idoso. A gente vai ter a vacina contra gripe do vírus influenza, pneumonia, herpes, tríplice bacteriana, hepatite A e B, febre amarela, meningite e tríplice viral. A primeira vacina que a gente vai falar é a vacina influenza.
A gente tem que essa vacina ela é administrada apenas uma dose única, uma vez ao ano. Indivíduos a partir de 55 anos de idade já deve ser administrada essa vacina em uma visita de rotina. Existem dois tipos dessa vacina. A gente vai ter a vacina 3V, que ela é chamada de trivalente, e a vacina 4V, que ela é chamada de quadrivalente. Qual seria a diferença entre essas vacinas? A vacina 3V ela vai ter duas cepas, as cepas do vírus A e do vírus B. A vacina 4V, quadrivalente, ela vai ter duas cepas do vírus A e duas cepas do vírus B. Então, seria uma vacina mais completa, mas na ausência da vacina 4V, a gente administra a vacina 3V sem qualquer problema. E a gente tem que essa vacina ela é disponibilizada pelo SUS e em clínicas particulares também. A segunda vacina que a gente vai falar um pouco agora é a vacina contra a pneumonia. A gente tem que essa vacina, ela previne a infecção contra os Streptococcus pneumoniae, né, que causa a pneumonia. E existem também dois tipos dessa vacina. A gente vai ter a vacina VPP-23, que ela é polissacarídica, e VPC, que ela é a conjugada. A gente vai ter que tomar ela no esquema de 3 doses. Como funciona esse esquema? Primeiro eu vou administrar a vacina VPC-13, depois de 6 meses a 1 ano, eu administro a vacina VPP-23 e tenho um reforço da VPP-23 depois de 5 anos em relação à primeira vacina. Essa vacina não é disponibilizada pelo SUS, apenas em clínicas privadas. A terceira vacina é contra a herpes. A gente tem aquela vacina em uma dose única para indivíduos que já desenvolveram a doença, aguardar intervalo de 6 meses a 1 ano para aplicação da vacina. Tá? E ela é contraindicada em indivíduos imunodeprimidos, pessoas que têm problema de anafilaxia, tuberculose ainda ativa, tem contraindicações. E ela não é uma vacina disponibilizada pelo SUS, apenas em clínicas particulares. A quarta vacina que a gente vai falar é a tríplice bacteriana. Essa vacina, ela protege contra a difteria, tétano e coqueluche. Ela também, existe dois tipos dessa vacina, a DTPA, tipo adulto, que é contra a difteria, tétano e coqueluche, e a DT, que é o duplo adulto contra a difteria e tétano. A gente vai ter um esquema de vacinação contra a tríplice bacteriana. A gente vai ter uma vacinação completa, a gente vai tomar essa vacina em 3 doses a cada 10 anos. Se eu tenho um esquema de vacinação incompleto, eu vou tomar a primeira dose da DTPA e completar com 2 doses da DT. E se eu não tenho um histórico de vacinação, eu vou tomar uma dose da DTPA e 2 doses da DT, tá? No intervalo entre 2, 4 e 8 meses. O SUS também não disponibiliza essa vacina e só apenas em clínicas particulares. A quinta vacina que a gente vai falar é contra a hepatite A e B. Essa vacina são administradas em 3 doses entre um esquema de 6 meses. Eu tenho contra a vacina da hepatite A, a gente vai ter primeiro avaliação sorológica, tá? Em caso de surtos ou em lugares de riscos. E eu vou administrar 2 vacinas da hepatite A, entre o intervalo de 6 meses dessas 2 vacinas. O SUS não disponibiliza a vacina contra a hepatite A. A hepatite B, vai ser administrada durante um exame de rotina. Vai ser 3 doses dessa vacina, com intervalo também de 6 meses, e ela é disponibilizada pelo SUS. A hepatite A e B, ela é recomendada quando essa vacina realmente for recomendada, em 3 doses, em intervalo de 6 meses. Também não é disponibilizada pelo SUS. A sexta vacina que a gente vai falar agora é sobre a febre amarela. A OMS recomenda apenas uma dose para a vida inteira, porém, em idosos não vacinados ou residentes em áreas de riscos, esse idoso pode sim receber a administração de 2 vacinas, de acordo com a área que ele está, 2 doses dessa vacina. É uma vacina disponibilizada pelo SUS e também em clínicas particulares. A sétima vacina é a meningocócicas conjugadas. A gente vai ter ACWY, né, que ela é o tipo de bactéria do meningococo, tá? Conjugada porque ela é conjugada a uma proteína. E a gente tem que essa vacina ela é administrada em pessoas indivíduos, idosos, que estão em áreas de risco, em surtos ou risco epidemiológico, administra-se uma dose única dessa vacina. E a última vacina é a tríplice viral, que ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Ela é recomendada também para idosos que estejam em situações de riscos epidemiológicos, áreas de surto, em apenas uma única dose, e o SUS não disponibiliza esta vacina. Boa noite, meu nome é Juliana e eu irei falar sobre a portaria 2528
da Política Nacional da Saúde do Idoso. Essa portaria ela vem abordar, em um dos seus tópicos, a questão do envelhecimento ativo e saudável do idoso. Esse envelhecimento ativo e saudável seria na questão do idoso ter as suas capacidades e a sua autonomia para exercer as suas funções sozinho. Funções essas que seria fazer as suas atividades em casa e essas atividades de rotina de ir ao médico e ao supermercado. Essa promoção do envelhecimento saudável deveria ser abordada desde o pré-natal até a sua velhice. Os profissionais de saúde, juntamente com toda a população, deveriam perceber que a promoção e a prevenção da saúde não é apenas para os jovens, mas sim aborda todos aqueles, desde a infância até o idoso. Também a gente consegue perceber que essa promoção da saúde ela não termina quando a pessoa completa seus 60 anos, mas sim essas ações de prevenção, seja ela primária, secundária ou terciária, ela tem que ser abordada na saúde do idoso. Considerando também que o cidadão idoso, ele não é um cidadão passivo, mas sim, ele pode ser considerado um cidadão ativo e com isso ele pode ter os seus direitos valorizados dentro da comunidade, assim como identificando o bem-estar físico, mental e social deste paciente. Alguns tópicos também a gente pode listar sobre a saúde do idoso, que seria o desenvolvimento e o valorizar no atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado nos critérios de risco. Também articular ações com o SUS e com o Sistema Único de Assistência Social. Também informar sobre os seus direitos, como eles serem acompanhados por pessoas de sua livre escolha e quem são os profissionais que lhe atendem. Promover a saúde por meio de serviços preventivos primários, tais como a vacina, que está dentro da Política Nacional de Imunização. Também existe uma portaria de número 2452 do ano de 2010, que essa portaria ela aborda a vacinação desde a infância até a... Boa noite, eu me chamo Elis Cavalcante e irei falar sobre os desafios e perigos no calendário dos idosos. Bem, sabemos como é difícil envelhecer no Brasil. Significa enfrentar muitos problemas, principalmente para as pessoas com baixo poder aquisitivo que não conseguem suprir suas necessidades básicas, pois o nosso país não está preparado para essa realidade. Dessa maneira, um dos principais desafios no nosso país vem desde o século passado com a revolta da vacina. E esse pensamento ligando a vacinação e doença ainda causa muita evasão na terceira idade, com a campanha de imunização que acontece anualmente para combater, prevenir e fornecer a imunidade para eles. Muitos ficam com medo da reação que elas podem causar. Sendo assim, o apoio da família é necessário, além da atualização do calendário, que é extremamente importante, pois o profissional da saúde precisa estar ciente das vacinas que eles tomaram, para ter o controle. E um grande desafio também é o deslocamento desses idosos para um posto de vacinação ou até mesmo tratamento hospitalar. Afinal, o nosso transporte público não está preparado, para suprir a necessidade dos idosos, que eles são muito frágeis. O apoio da família é de extrema importância, sabe? Ele precisa fornecer esse suporte. Oi, gente. Eu me chamo Ana Larissa e vou falar um pouco para vocês sobre os idosos não vacinados, onde vai abranger vários aspectos, como qualidade de vida, saúde, termos financeiros, enfim. O número de pacientes nos hospitais acaba aumentando com justamente essas pessoas infectadas com doenças que poderiam ser evitadas através das vacinações. Onde a preocupação não é só combater essas doenças, e sim trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, pois quando uma população ela deixa de ser vacinada, elas ficam mais frágeis de adquirir essas doenças, prejudicando não só apenas os idosos que não foram vacinados, mas aqueles que não têm idade de ser imunizados ou aqueles que apresentam algum outro problema de saúde com o comprometimento imunológico, onde
No ano de 2004, foi feita uma pesquisa que diz que a maioria desses idosos são do sexo masculino, onde a maioria são fumantes, não praticam exercício físico e têm renda baixa. Há também na imagem a seguir uma representação da década de 50, que ao passar de cada década, o idoso ele vai, vamos supor que tendo uma melhora, né, na sua qualidade de vida, pois como há no jornal de 1904, onde diz: o ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Observem aí a idade da idosa, 42 anos, que era considerada uma idosa antes, justamente por isso. E trazendo para os dias de hoje, né? É uma pessoa jovem, que pratica exercícios, que trabalha, para vocês verem que a vacina é um mecanismo de proteção. Olá pessoal, meu nome é Aldete. Vou falar um pouco dos idosos vacinados. Os idosos vacinados possuem algum tipo de doença crônicas, são na maioria velhos, têm plano de saúde, declaram poder aquisitivo alto, realizam atividades físicas e não fumantes. Tudo isso contribui para a qualidade de vida. Os idosos vacinados têm postura de autocuidado, preservando a própria saúde. A expectativa de vida do brasileiro é de 74 anos, resultado proporcionado pelos avanços nas medidas de prevenção à saúde. Segundo o IBGE, o número de pessoas maiores de 60 anos no Brasil triplicará nas próximas décadas, de 19,6 bilhões em 2010 para 66,5 milhões em 2050. Por isso, a vacinação é de extrema importância. Não devemos deixar de falar. É o reflexo direto na economia do nosso país, tendo em vista que sai bem mais em conta e de forma bem mais eficaz as vacinas de formas estratégicas do que as internações no passado devido à falta de vacinação e prevenção.